Arquivos extraterrestres. Este mistério intriga uma comunidade há décadas. Um estranho objeto mergulhou nas águas de Shag Harbor, na Nova Escócia, Canadá, na noite de 4 de outubro de 1967. Casos como o de Shag Harbor são poucos convencionais. Não são fáceis de explicar nem de esquecer. Havia algo nos céus, um objeto muito luminoso que caiu. Existem dezenas de testemunhas, mas não há explicações. Muitas pessoas viram algo mergulhar nas águas, mas ninguém soube dizer o que era. Os pescadores locais, a guarda costeira e os mergulhadores da marinha fizeram buscas, mas não acharam indícios de queda. Não podia acreditar que não houvesse nada, nem um pedaço de metal. Era algo que nunca acontecera antes. Não sabiam o que pensar. Os moradores especulavam e, como as autoridades canadenses não se pronunciaram, surgiram boatos de que o governo tinha algo a ocultar. Toda a missão foi considerada secreta e não nos revelaram nada. Naquela noite, todos sentiam que o governo ocultava algo, mas não sabíamos o que era. 25 anos depois, uma investigação trouxe à tona documentos oficiais e revelações surpreendentes. O que me incomodou foi nos tratarem como se fôssemos crianças e não pudéssemos saber disso. Este é um caso que demonstra a realidade dos OVNIs. Neste programa, testemunhas oculares, pesquisadores de OVNIs e documentos oficiais recém-revelados mostrarão novos ângulos do maior e mais misterioso caso de OVNIs na história do Canadá. Queda no Canadá. Na noite de 4 de outubro de 1967, algo incomum aconteceu nos céus da província canadense de Nova Escócia. Dezenas de pessoas ficaram perplexas com uma série de luzes inexplicáveis nos céus, na noite que veio a ser chamada de A Noite dos OVNIs. Era uma noite clara e estrelada. Fazia frio e o vento era fraco. Era uma bela noite, iluminada pelas estrelas. A noite de 4 de outubro de 1967 ficou marcada em minha memória, principalmente porque ver é crer. Às 22 horas, na cidade de Dartmouth, Chris Styles, de 12 anos, olhou pela janela do quarto enquanto se preparava para dormir e ficou boquiaberto com o que viu. Vi uma estranha luz alaranjada que se movia ao longo da costa. Era diferente de tudo que eu já vira. A luz era fraca e eu não conseguia distinguir os detalhes. Então peguei o casaco e saí correndo. Fui para a beira d'água para ver melhor. Após uma corrida entre os armazéns, Styles viu-se diante da misteriosa aparição. Quando cheguei à água, vi uma estranha esfera alaranjada com uns 18 metros de diâmetro. A cor parecia a de um atiçador de lareira deixado no fogo por bastante tempo. Pairava no ar e seguia a linha da costa, talvez a 3 metros acima da água. Era silenciosa. Fiquei com medo e logo voltei para casa. O objeto vagueou sobre o porto enquanto Styles saía da área, mas essa visão deixou uma impressão indelével nele. Aos 12 anos, eu soube pela primeira vez na vida o que era medo de verdade. O encontro de Styles com o OVNI foi o primeiro de diversos avistamentos ocorridos na Nova Escócia naquela noite. Uma hora mais tarde, a pequena cidade pesqueira de Shag Harbor, no extremo sul da península, foi palco de vários avistamentos. O pescador Laurie Wickens, de 18 anos, ia para casa com 3 amigos quando algo estranho nos céus chamou sua atenção. Estávamos indo para o Woods Harbor, passando por Shag Harbor, perto do posto do correio, quando olhamos pela janela e vimos uma luz. Depois, surgiram 2, 3 e 4 luzes que pareciam voar alinhadas e tinham uma cor amarelo-alaranjada. Enquanto dirigia para o oeste pela rodovia 3, Wickens tentou acompanhar as estranhas luzes, mas os objetos silenciosos desceram em um ângulo de 45 graus e sumiram atrás das árvores. Pareciam nos acompanhar,
mas quando chegamos à base da colina, nós a perdemos de vista. A alguns quilômetros dali, Norman Smith, de 18 anos, voltava para casa com um amigo. Passava pelo bosque de Bear Point quando viu algo nos céus. Estivéramos com algumas garotas e voltávamos para casa. Vimos primeiro as luzes nos céus. A visão das estranhas formas iluminadas foi o bastante para fazê-los parar e observar. Paramos ao lado da estrada, saí do carro e fiquei olhando as luzes que estavam pairando no ar. Eram 5 luzes. A mais próxima ao solo parecia uma lua cheia e iam ficando menores conforme se afastavam. Eram silenciosas. Não se ouvia nada. Smith olhou as luzes por alguns momentos, mas a curiosidade transformou-se em preocupação. Fiquei com medo porque não sabia o que era. Nunca tinha visto luzes como essas. Um pouco adiante na estrada, Laurie Wickens e seus amigos ainda seguiam um estranho objeto. De repente, viram um clarão ofuscante e ouviram um assobio como o de uma bomba. Pensaram que caíra no porto e correram para a beira d'água. Quando chegamos ao alto da colina, vimos a luz na água. Pensamos que fosse um avião. Para observar melhor, Wickens parou o carro em um estacionamento deserto perto da praia. A luz que vimos no porto parecia metade de um globo e tinha uma cor amarelada. Estava vagando pelo porto. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi ligar para a polícia e avisar que vira a queda de um avião. Wickens voltou ao carro, dirigiu-se a um telefone público e ligou para a sede regional da Polícia Montada Canadense, que é a Polícia Nacional do Canadá, conhecida pela sigla RCMP. O policial atendeu o telefone às 23 horas e 25 minutos e ouviu uma voz agitada. Os policiais perguntaram o que eu tinha bebido e respondi que não bebera nada. Então perguntaram o número do telefone. Após ouvir a história de Wickens, o policial mostrou-se cético. Mas assim que desligou, outros telefonemas começaram a chegar. As ligações vinham de Bear Point, Cape Sable Island e de Maggie Garrons Point e diziam a mesma coisa. Com tantas testemunhas, a polícia teve de levar o incidente a sério. No momento em que entramos no carro, o policial ligou e perguntou onde podia nos encontrar, pois queria ver o objeto. Eu lhe disse que estaria na fábrica Moss, porque o objeto estava perto de lá. Enquanto isso, Norman Smith também estava alertando as pessoas sobre o objeto misterioso acima do porto. Fomos até a casa de meu pai. Eu o chamei e ele saiu. Ficamos olhando as luzes nos céus. Alguns minutos depois, vimos um carro de polícia chegando com as luzes ligadas. Ele seguiu o carro da polícia até um estacionamento próximo à praia, onde já estavam várias pessoas. Quando chegamos lá, havia cerca de 16 pessoas, incluindo os policiais. As pessoas que moravam nas redondezas tinham visto a luz descer e parar sobre a água. Os civis e os policiais observaram a luz amarelo-alaranjada mover-se a aproximadamente 280 metros da praia. Estava muito escuro. Só se viam as luzes sobre a água. Observamos a luz por cerca de 10 minutos. Quando subimos a colina para ver melhor, ela se apagou. Simplesmente desapareceu. Todos tinham certeza de ter visto a queda de um avião. Às 23 horas e 38 minutos, um policial ligou para o Centro de Coordenação de Resgates em Halifax, o centro militar canadense que organiza operações de busca e resgate. A guarda costeira em Clark's Harbour também foi contatada e os zeladores dos faróis próximos foram colocados em alerta. Eu estava de plantão e fazia a supervisão rotineira do sistema de apoio à navegação. Por volta da meia-noite, fui avisado de que procuravam algo que caíra no porto. Enquanto isso, os policiais improvisaram uma operação de resgate. Pediram aos pescadores locais que levassem seus barcos ao local do impacto. Quando a notícia se espalhou, os moradores locais entraram em ação.
Alguém bateu à porta da nossa casa e meu marido foi atender. Era um policial que lhe disse que algo acontecera no porto. Achavam que um avião havia caído na água. Sabiam que meu marido tinha um barco no cais e poderia chegar lá rapidamente. Eu voltava para casa depois de tomar conta de algumas crianças. Um morador veio falar comigo e disse em tom urgente: "Precisa vir comigo. Vamos procurar sobreviventes de um acidente, a queda de um avião." Não sabíamos bem o que esperar. Tentamos chegar rapidamente ao local. Corremos para o cais, soltamos as amarras dos barcos e partimos para a área da queda o mais depressa possível. Faltava pouco para a meia-noite. 2 barcos de pesca com vários voluntários dirigiram-se a toda força para a área da queda. Os raios de luz das lanternas de busca traçavam padrões em xadrez nas águas escuras e calmas do porto. Estávamos procurando algo na água. Esperávamos encontrar destroços. O clima nos barcos era tenso, pois todos se preparavam para uma cena terrível de corpos despedaçados e destroços do avião flutuando na água. Mas o que viram era muito mais bizarro. Chegamos a um local onde uma espuma alaranjada flutuava na água, como se fosse espuma de sabão. Havia uma longa esteira de espuma que flutuava na água. Não tenho ideia do que era. Os pescadores perceberam que a espuma misteriosa estava conectada ao que caíra no porto. Norman Smith tentou coletar uma amostra da estranha substância. Viramos o barco para voltar à espuma. Quando chegamos, peguei uma rede de malha fechada e mergulhei na água, bem na espuma. Quando puxei a rede, não havia nada dentro dela. Trabalho com pesca desde que me entendo por gente e nunca vi algo assim. Estive em rios, lagos e no oceano, mas nunca vi uma espuma como aquela na água. A estranha espuma logo se desfez na água escura. Mas ainda mais intrigante era a ausência de destroços no local. O que caíra em Shag Harbor parecia ter desaparecido totalmente. Pensávamos que algo havia afundado e esperávamos encontrar destroços, mas não havia nada. Ficamos ao largo por quase toda a noite, circulando e procurando algo na água, algum tipo de destroços, mas não encontramos nada, nem um pedaço de metal. O espanto dos pescadores em Shag Harbor foi compartilhado pelo Centro de Coordenação de Resgates em Halifax. O centro consultou o Centro de Controle de Tráfego Aéreo em Moncton, New Brunswick, e o Centro de Controle do NORAD em North Bay, Ontário, para descobrir se alguma aeronave civil, comercial ou militar estava desaparecida. Os relatos de queda em Shag Harbor não combinavam com os dados que receberam. Souberam que nenhum avião havia caído e que procuravam por algo pouco convencional. Perceberam que talvez fosse um objeto voador não identificado. Os moradores tinham certeza de que algo caíra nas águas sombrias de Shag Harbor, mas ninguém sabia o que fora. Enquanto isso, os policiais improvisaram uma operação de resgate. Pediram aos pescadores locais que levassem seus barcos ao local do impacto. Quando a notícia se espalhou, os moradores locais entraram em ação. Alguém bateu à porta da nossa casa e meu marido foi atender. Era um policial que lhe disse que algo acontecera no porto. Achavam que um avião havia caído na água. Sabiam que meu marido tinha um barco no cais e poderia chegar lá rapidamente. Eu voltava para casa depois de tomar conta de algumas crianças. Um morador veio falar comigo e disse em tom urgente: "Precisa vir comigo. Vamos procurar sobreviventes de um acidente, a queda de um avião." Não sabíamos bem o que esperar.
Tentamos chegar rapidamente ao local. Corremos para o cais, soltamos as amarras dos barcos e partimos para a área da queda o mais depressa possível. Faltava pouco para a meia-noite. 2 barcos de pesca com vários voluntários dirigiram-se a toda força para a área da queda. Os raios de luz das lanternas de busca traçavam padrões em xadrez nas águas escuras e calmas do porto. Estávamos procurando algo na água. Esperávamos encontrar destroços. O clima nos barcos era tenso, pois todos se preparavam para uma cena terrível de corpos despedaçados e destroços do avião flutuando na água. Mas o que viram era muito mais bizarro. Chegamos a um local onde uma espuma alaranjada flutuava na água, como se fosse espuma de sabão. Havia uma longa esteira de espuma que flutuava na água. Não tenho ideia do que era. Os pescadores perceberam que a espuma misteriosa estava conectada ao que caíra no porto. Norman Smith tentou coletar uma amostra da estranha substância. Viramos o barco para voltar à espuma. Quando chegamos, peguei uma rede de malha fechada e mergulhei na água, bem na espuma. Quando puxei a rede, não havia nada dentro dela. Trabalho com pesca desde que me entendo por gente e nunca vi algo assim. Estive em rios, lagos e no oceano, mas nunca vi uma espuma como aquela na água. A estranha espuma logo se desfez na água escura. Mas ainda mais intrigante era a ausência de destroços no local. O que caíra em Shag Harbor parecia ter desaparecido totalmente. Pensávamos no fogo por bastante tempo. Pairava no ar e seguia a linha da costa, talvez a 3 metros acima da água. Era silenciosa. Fiquei com medo e logo voltei para casa. O objeto vagueou sobre o porto enquanto Stiles saía da área, mas essa visão deixou uma impressão indelével nele. Aos 12 anos, eu soube pela primeira vez na vida o que era medo de verdade. O encontro de Stiles com o OVNI foi o primeiro de diversos avistamentos ocorridos na Nova Escócia naquela noite. 1 hora mais tarde, a pequena cidade pesqueira de Shag Harbor, no extremo sul da península, foi palco de vários avistamentos. O pescador Laurie Wickens, de 18 anos, ia para casa com 3 amigos quando algo estranho nos céus chamou sua atenção. Estávamos indo para o Woods Harbor, passando por Shag Harbor, perto do posto do correio, quando olhamos pela janela e vimos uma luz. Depois, surgiram 2, 3 e 4 luzes que pareciam voar alinhadas e tinham uma cor amarelo-alaranjada. Enquanto dirigia para oeste pela rodovia 3, Wickens tentou acompanhar as estranhas luzes, mas os objetos silenciosos desceram em um ângulo de 45 graus e sumiram atrás das árvores. Pareciam nos acompanhar, mas quando chegamos à base da colina, nós a perdemos de vista. A alguns quilômetros dali, Norman Smith, de 18 anos, voltava para casa com um amigo. Passava pelo bosque de Bear Point quando viu algo nos céus. Estivéramos com algumas garotas e voltávamos para casa. Vimos primeiro as luzes nos céus. A visão das estranhas formas iluminadas foi o bastante para fazê-los parar e observar. Paramos ao lado da estrada, saí do carro e fiquei olhando as luzes que estavam pairando no ar. Eram 5 luzes. A mais próxima ao solo parecia uma lua cheia e iam ficando menores conforme se afastavam. Eram silenciosas. Não se ouvia nada. Smith olhou as luzes por alguns momentos, mas a curiosidade transformou-se em preocupação. Fiquei com medo porque não sabia o que era. Nunca tinha visto luzes como essas. Um pouco adiante na estrada, Laurie Wickens e seus amigos ainda seguiam um estranho objeto. De repente, viram um clarão ofuscante e ouviram um assobio como o de uma bomba. Pensaram que caíra no porto e correram para a beira d'água. Quando chegamos ao alto da colina, vimos a luz na água. Pensamos que fosse um avião.
Para observar melhor, Wickens parou o carro em um estacionamento Atiçador de lareira deixado no fogo por bastante tempo. Pairava no ar e seguia a linha da costa, talvez a 3 metros acima da água. Era silenciosa. Fiquei com medo e logo voltei para casa. O objeto vagueou sobre o porto enquanto Stiles saía da área, mas essa visão deixou uma impressão indelével nele. Aos 12 anos, eu soube pela primeira vez na vida o que era medo de verdade. O encontro de Stiles com o OVNI foi o primeiro de diversos avistamentos ocorridos na Nova Escócia naquela noite. Uma hora mais tarde, a pequena cidade pesqueira de Shag Harbor, no extremo sul da península, foi palco de vários avistamentos. O pescador Laurie Wickens, de 18 anos, ia para casa com 3 amigos quando algo estranho nos céus chamou sua atenção. Estávamos indo para o Woods Harbor, passando por Shag Harbor, perto do posto do correio, quando olhamos pela janela e vimos uma luz. Depois, surgiram 2, 3 e 4 luzes que pareciam voar alinhadas e tinham uma cor amarelo-alaranjada. Enquanto dirigia para oeste pela rodovia 3, Wickens tentou acompanhar as estranhas luzes, mas os objetos silenciosos desceram em um ângulo de 45 graus e sumiram atrás das árvores. Pareciam nos acompanhar, mas quando chegamos à base da colina, nós a perdemos de vista. A alguns quilômetros dali, Norman Smith, de 18 anos, voltava para casa com um amigo. Passava pelo bosque de Bear Point quando viu algo nos céus. Estivéramos com algumas garotas e voltávamos para casa. Vimos primeiro as luzes nos céus. A visão das estranhas formas iluminadas foi o bastante para fazê-los parar e observar. Paramos ao lado da estrada, saí do carro e fiquei olhando as luzes que estavam pairando no ar. Eram 5 luzes. A mais próxima ao solo parecia uma lua cheia e iam ficando menores conforme se afastavam. Eram silenciosas. Não se ouvia nada. Smith olhou as luzes por alguns momentos, mas a curiosidade transformou-se em preocupação. Fiquei com medo porque não sabia o que era. Nunca tinha visto luzes como essas. Um pouco adiante na estrada, Laurie Wickens e seus amigos ainda seguiam um estranho objeto. De repente, viram um clarão ofuscante e ouviram um assobio como o de uma bomba. Pensaram que caíra no porto e correram para a beira d'água. Quando chegamos ao alto da colina, vimos a luz na água. Pensamos que fosse um avião. Para observar melhor, Wickens, após uma corrida entre os armazéns, Stiles viu-se diante da misteriosa aparição. Quando cheguei à água, vi uma estranha esfera alaranjada com uns 18 metros de diâmetro. A cor parecia a de um atiçador de lareira deixado no fogo por bastante tempo. Pairava no ar e seguia a linha da costa, talvez a 3 metros acima da água. Era silenciosa. Fiquei com medo e logo voltei para casa. O objeto vagueou sobre o porto enquanto Stiles saía da área, mas essa visão deixou uma impressão indelével nele. Aos 12 anos, eu soube pela primeira vez na vida o que era medo de verdade. O encontro de Stiles com o OVNI foi o primeiro de diversos avistamentos ocorridos na Nova Escócia naquela noite. Uma hora mais tarde, a pequena cidade pesqueira de Shag Harbor, no extremo sul da península, foi palco de vários avistamentos. O pescador Laurie Wickens, de 18 anos, ia para casa com 3 amigos quando algo estranho nos céus chamou sua atenção. Estávamos indo para o Woods Harbor, passando por Shag Harbor, perto do posto do correio, quando olhamos pela janela e vimos uma luz. Depois, surgiram 2, 3 e 4 luzes que pareciam voar alinhadas e tinham uma cor amarelo-alaranjada. Enquanto dirigia para oeste pela rodovia 3, Wickens tentou acompanhar as estranhas luzes, mas os objetos silenciosos desceram em um ângulo de 45 graus e sumiram atrás das árvores. Pareciam nos acompanhar, mas quando chegamos à base da colina, nós a perdemos de vista. A alguns quilômetros dali, Norman Smith, de 18 anos, voltava para casa com um amigo.
Passava pelo bosque de Bear Point quando viu algo nos céus. Estivéramos com algumas garotas e voltávamos para casa. Vimos primeiro as luzes nos céus. A visão das estranhas formas iluminadas foi o bastante para fazê-los parar e observar. Paramos ao lado da estrada, saí do carro e fiquei olhando as luzes que estavam pairando no ar. Eram 5 luzes. A mais próxima ao solo parecia uma lua cheia e iam ficando menores conforme se afastavam. Eram silenciosas, não se ouvia nada. Smith olhou as luzes por alguns momentos, mas a curiosidade transformou-se em preocupação. Fiquei com medo porque não sabia o que era. Nunca tinha visto luzes como essas. Um pouco adiante na estrada, Laurie Wickens e seus amigos ainda seguiam um estranho objeto. De repente, viram um clarão ofuscante e ouviram